licença, boa noite. Boa noite. Boa noite, novamente. Meu nome é Ana Maria Trevisan Boff, eu estou cursando licenciatura em Pedagogia aqui na Uniderp. E antes da gente iniciar, eu gostaria de entregar essa errata para vocês, de algumas coisas que precisam ser corrigidas no TCC. E no banner, aqui no banner é onde está escrito autor, vamos ler a autora. E a parte da justificativa foi repetida 2 vezes no desenvolvimento, na introdução. Então, no desenvolvimento, ela não vai estar aqui, tá? No TCC, na referência acima do resumo, vai ser corrigido também, aonde está sendo escrito página 33, vamos ler página 39. Podemos iniciar? Pode iniciar. Bom, o tema do trabalho científico é a roda de leitura na alfabetização e letramento. Para introduzir o tema, este trabalho de pesquisa propõe analisar a situação-problema dos alunos alfabetizados que enfrentam dificuldades de interpretação textual, a fim de compreender as possíveis causas desse problema, investigar como a roda de leitura pode contribuir para uma melhor compreensão dos textos por parte dos estudantes. O tipo de pesquisa adotado será a revisão de literatura, onde foram pesquisados em livros impressos e online, dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos selecionados por meio de buscas nas seguintes bases de dados: Biblioteca Física da Universidade Uniderp e também os sites da internet, Cielo, Google Acadêmico, dentre outros. A escolha desse tema se justifica pela importância de promover a formação de leitores críticos, capazes de compreender e refletir sobre o que leem, além de promover uma pesquisa que possa capacitar os profissionais da educação a lidarem com dificuldade de turmas na leitura e interpretação textual. O objetivo geral desse trabalho de pesquisa propõe compreender os principais benefícios causados pela roda de leitura no contexto de alfabetização e letramento, e os objetivos específicos são, no contexto de a história da leitura e escrita e a criação da roda de leitura, analisar quais são as causas que dificultam o processo de alfabetização e letramento, abordar as contribuições de Maria Montessori no processo de ensino da leitura, contextualizar os benefícios da roda de leitura para o processo de alfabetização e letramento. Então, o nosso trabalho científico vai girar em torno da situação-problema de alunos que são alfabetizados, mas têm dificuldade na interpretação textual ou não conseguem compreender o que leem. Para iniciar todo o trabalho, no trabalho científico nós vamos ter um capítulo que vai se iniciar com uma história resumida sobre a origem da leitura e da escrita, desde os pictogramas até os hieróglifos, né? Hieróglifos. E os hieróglifos. Bom, desde os primórdios a gente pode observar que a leitura e a escrita, ela era um privilégio apenas para sacerdotes, monges, aristocratas, pessoas de elite e filhos da burguesia, né? Apenas pessoas de poder. E a leitura e a escrita no passado, ela era considerada como uma forma de controle de poder. Porque quem sabia e quem tinha habilidade de ler e escrever naquela época tinha acesso a informações que outras pessoas não tinham. Então, as pessoas que não tinham habilidade de ler e escrever, muitas vezes elas não tinham acesso a essas informações. Graças à transformação da sociedade conforme os anos e através da lei, hoje
A leitura e a escrita, ela se tornou um direito de todos, através da lei da LDB 93 e 94, que vai dizer que a educação é dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, após grandes transformações do uso da leitura e da escrita, hoje a leitura e a escrita se tornaram uma necessidade, né? Não posso falar bem. Se tornaram uma necessidade na nossa sociedade. Hoje todo mundo precisa saber ler e escrever, porque a leitura e a escrita, principalmente a escrita, a informação, ela está em todos os lugares. Ela está nas bulas de remédio, placas, em provas, em mensagens. A leitura e a escrita, ela é a comunicação da nossa sociedade, então ela é uma necessidade. E o dever do pedagogo e da família, da escola, é dar esse ensino para as crianças e para pessoas que não tiveram oportunidade. Tá bom, tá no tempo. E para pessoas que não tiveram oportunidade de aprender desde cedo. Pensando dessa maneira, vamos aqui. A escolha desse tema, a leitura e a escrita passaram por vários períodos de valorização e significados na história da humanidade. O que antes era um privilégio para pouco, nos dias atuais, saber ler tornou-se uma necessidade. A leitura é uma experiência pessoal ao qual não depende somente da decodificação de símbolos gráficos, mas de todo o contexto ligado à história de vida de cada indivíduo, para que este possa relacionar seus conceitos prévios com o conteúdo do texto e dessa forma construir sentido. Possebon, 2008, página 3. Pensando dessa forma, nós vamos estar abordando, antes de trazer essa problemática da alfabetização, a gente precisa entender o que é a alfabetização e o letramento. Diante dessa vertente, leitura e... Aqui eu vou ter que fazer outra coisa. Bom, antes de continuarmos com a citação problema, nós temos aqui a citação de Possebon. A leitura é uma experiência pessoal a qual não depende somente da decodificação de símbolos gráficos, mas de todo o contexto ligado à história de vida de cada indivíduo, para que este possa relacionar seus conceitos prévios com o conteúdo do texto e dessa forma construir o sentido. Então, observando o conceito de alfabetização e letramento, a alfabetização é a habilidade que nós temos de decodificar palavras, frases e textos. São habilidades básicas que nós aprendemos na escola ou com os pais. O letramento é um conceito que ele vem sendo abordado desde 1980. O letramento ele vai se basear em um ponto diferente. Ele é o conhecimento prévio que nós temos de mundo e a habilidade de fazer uso da leitura e da escrita. Por exemplo, uma criança, ela não sabe ler e escrever, mas se pedirem para ela pegar uma lata de Nescau, ela vai saber o que é uma lata de Nescau. Ela não sabe ler a palavra Nescau, mas ela sabe o que é uma lata de Nescau. Isso é ser letrado. É você ter conhecimento de mundo, mas você não é alfabetizado. Então, quando as crianças chegam na escola, elas já têm conhecimento prévio. Elas sabem o que são animais, o que são números, mas elas não têm esse conhecimento básico de decodificação de textos. E muitas das vezes, quando elas começam nessa jornada de decodificação de palavras e textos, elas acabam se perdendo. Mas por quê? Então, nós vamos abordar as duas principais situações, problemas, que podem trazer um efeito negativo para esse processo de alfabetização. São vários as causas que podem trazer um efeito negativo, mas as duas principais que nós vamos abordar aqui
são: diante dessa vertente, temos duas causas que dificultam o processo de leitura e escrita, sendo eles a falta do apoio familiar e o apego de professores a metodologias de ensino. Falando sobre o apoio familiar. Quando os laços familiares são frágeis ou ausentes, a educação se torna uma batalha solitária. O apoio e envolvimento dos pais são essenciais para criar um ambiente propício ao aprendizado e ao crescimento dos estudantes. Quando nós temos uma situação de uma criança que acabou de iniciar sua jornada de alfabetização, mas ela não tem em casa o apoio, estímulo e incentivo dos pais nessa jornada, a criança passa a não trazer um valor simbólico para estar aprendendo a ler e escrever. Por quê? Em casa, ela vai passar na escola 4 horas diárias por dia. Dentro dessas 4 horas diárias, ela vai receber estímulos para estar aprendendo a ler e escrever. Porém, quando ela chegar em casa, ela não vai ter da família um incentivo e estímulo de ler uma palavra simples, como ler uma receita com a mãe, ler uma história antes de dormir, ler uma palavra simples numa embalagem. A família, ela precisa trazer esse estímulo, porque se a família não trouxer esse estímulo, a criança ela vai acabar não tendo esse valor simbólico e ela não vai ter por que está aprendendo aquilo. O que aquilo vai acrescentar no dia a dia dela? Então nós temos a família, ela tem que estar incentivando a criança na alfabetização, porque sem esse incentivo não vai ser um aprendizado significativo para ela. Dentro da escola vai ser. Fora da escola, o que ela vai fazer com a leitura e a escrita? Se ela não sente a necessidade de ler e se ninguém estimula ela. Esse é um dos pontos que nós vamos estar observando. A segunda causa problemática é o apego de professores a metodologias de ensino. Quando o professor ele se apega excessivamente a uma forma de ensinar. O que isso vai gerar de problema? Aqui nós temos uma análise de Ellen Campos Caiado. Cada indivíduo possui e apresenta uma maneira própria de aprender. A forma individual de adquirir conhecimento é definida como estilo de aprendizagem. Por exemplo, algumas crianças aprendem com maior facilidade cantando músicas, outras através de brincadeiras, brinquedos pedagógicos, entre outros. Então, cada criança ela vai ter a sua necessidade, a sua dificuldade. Todas as crianças são diferentes. Se o professor for ensinar um conteúdo utilizando apenas uma metodologia de ensino, como falar, revisar o conteúdo que foi falado com os alunos e aplicar uma atividade, nem toda a sala vai conseguir entender o conteúdo ou não vai conseguir trazer um valor simbólico para aquilo. Tem crianças que conseguem aprender ouvindo, tem crianças que conseguem aprender falando, tem crianças que conseguem aprender com mais facilidade brincando. E se o professor ele não trouxer essa variedade, essa flexibilidade de ensino, principalmente na alfabetização, ele não vai conseguir alcançar um bom resultado com todos os alunos na sala e ele provavelmente vai ter dificuldade, assim como os alunos. Pensando dessa forma, nós vamos observar um pouco as contribuições da Maria Montessori para o ensino. A atitude mais justa e caridosa seria criar um ambiente adequado no qual a criança estivesse livre da opressão dos adultos, onde ela pudesse realmente se preparar para a vida. Deveria sentir na escola uma espécie de abrigo da tempestade ou oásis no deserto, um refúgio seguro para seu espírito. Então, nós como futuros educadores, observando o trabalho de Maria Montessori vai falar muito sobre a criação de um ambiente que vai estimular a criança, incentivar a criança a ser autônoma e protagonista do seu próprio ensino.
ela vai falar muito sobre o professor criar um ambiente onde a criança se sinta acolhida, estimulada, incentivada a estar caminhando sozinha, mas com ajuda nesse processo. Então, pensando dessa forma, quando nós fazemos a roda de leitura... para quê? 1 minuto. 1 minuto para 15, não faz isso não, pelo amor de Deus. Acaba 20 minutos. 20 minutos eu tenho que ficar quieta, eu tenho que encerrar. Mas não é 15? 15 é o mínimo. Ah, tá. Então vai. Se eu apresentar menos de 15... Vai que tá rodando tempo. Tá. Bom, pensando nessa forma, na criação de um ambiente onde a criança se sinta acolhida, incentivada, a roda de leitura, ela vai se encaixar na alfabetização dessa maneira. A roda de leitura visa criar um ambiente acolhedor e de incentivo à leitura, onde os alunos trocam suas experiências segundo as literaturas e criam uma identidade exploratória autônoma e protagonista do próprio ensino, ao perceber e construir juntos o significado e valor da compreensão do que se lê. Então, na roda de leitura, nós vamos estar criando um ambiente acolhedor e estimulando a criança tanto a falar e ler, quanto aprender a ouvir. E o ouvir na roda de leitura, ele vai ser muito importante, porque a criança que estiver falando, se expressando e falando sobre aquela pequena leitura que ela fez, ela vai saber que ela está sendo escutada por outros e ela vai estar sendo incentivada a continuar nessa jornada de leitura. Segundo Pompermeyer e Carvalho, 2018, as rodas de leitura são momentos em que os participantes se reúnem para ler e comentar as leituras feitas, sob a coordenação de um orientador chamado leitor-guia. Este será o professor ou mediador da sala. Trabalhar com as rodas é ver a aprendizagem acontecendo de forma lúdica, oportunizando momentos para o aluno criar hipóteses, questionar o que foi lido e propor soluções, enfim, reconstruir o tecido textual sob uma nova ótica, apropriando-se de um sentido que havia sido expresso pelo autor. Elas não partem da pressuposição do impresso e provocam um acionamento da literatura, além de quebrar a ideia tradicional de algo. Então, quando nós vamos fazer a roda de leitura, o professor ele vai estar ali como guia. Nesse momento, a roda de leitura ela vai ter que ser um momento acolhedor e de incentivo. Então, o professor ele pode sim fazer correções, mas ele precisa dar a liberdade do aluno de se expressar também. O aluno não pode se sentir oprimido se caso ele for corrigido. Não é um momento de correção, mas é um momento de incentivo e um momento de fuga da aula tradicional que nós temos quase todos os dias nas salas de aula. Bom, indo para a conclusão. Concluímos assim que alcançamos o objetivo principal na compreensão geral da importância e benefícios da roda de leitura no processo de alfabetização e letramento. Além de entender a história da leitura e como ela é essencial para enriquecer o debate a respeito das dificuldades do processo de alfabetização e letramento. A busca por soluções requer esforços conjuntos da família, escola e sociedade, promovendo um ambiente favorável ao aprendizado, incentivando práticas de leitura desde cedo e capacitando os professores a adotarem abordagens pedagógicas flexíveis e inclusivas. Por meio das contribuições de Maria Montessori e da implementação da roda de leitura, podemos caminhar em direção a um futuro em que o processo de alfabetização e letramento seja mais igualitário e significativo para todos os indivíduos. Podemos, assim, gerar uma atividade significativa que incentive os alunos na autonomia de seu processo de alfabetização, além de estimular seu aprendizado através da valorização de obras literárias em sala pelo professor e colegas de ensino. E aqui nós temos as referências.
Alguma pergunta? Que dia é hoje? Quem que foi Maria Montessori para você? Maria Montessori, Uhum. ela é uma grande inspiração para mim e para muitos educadores para trazer e estudar uma forma de sair de aulas tradicionais. Ela vai nos ensinar como trazer educação de forma mais construtiva, de forma que o aluno ele seja protagonista do ensino e o professor seja apenas um mediador. E qual que é o papel de Pompermeyer e Carvalho nisso tudo? Nós vamos trazer essas duas citações sobre a roda de leitura. Então Pompermeyer e Carvalho, eles estão aí nessa roda de leitura. Eles fizeram um trabalho. Eles criaram sobre esse a roda trabalho. de leitura. Uhum. O E que essa é a roda Maria de leitura? Montessori, ela fez o quê? A Maria Montessori, ela nos ensina a criar um ambiente onde o aluno ele possa ser incentivado a explorar, onde ele vai ser protagonista do ensino dele. Ela vai criar um ambiente para o aluno explorar o lugar. Sim. Um Tá. ambiente acolhedor. Mas eu terminei antes de 20, Terminou. né? Uhum.